E aí, pessoal, vamos aqui dar nosso início, né, a nossa primeira aula aí sobre MMC, certo? Na qual a gente vai dar uma breve revisada aí, né, uma recapitulação de MMC, assunto que vocês já viram aí nos anos anteriores, iniciais aí, né, fundamental, né, e é uma área, é uma disciplina que a gente nunca pode deixar de estar revendo, né, revisando, porque MMC é uma disciplina que a gente vê em quase todos os conteúdos, nem na nossa vida inteira, né? Onde a gente quer que a gente esteja ou vá fazer uma prova de concurso, sempre a gente vai se deparar com com questões, né, que trata sobre MMC, certo? Então, essa aula é abordando a parte de MMC inicial, tá bom? Uma revisão bem, bem breve, bem recapitulada, né? Bem focada mesmo, voltada a MMC e como calcular, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar vários exercícios, vários exemplos, tá bom? Para vocês se aprofundarem e ficar craque aí nas resoluções de questões sobre MMC, certo? Então vamos lá. Primeiro tema, subtópico aqui, MMC, né? Sou o professor Breno Alexandre. E para dar início aqui, né, a gente traz a seguinte pergunta, né? O que é mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, o que é MMC? Bom, o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, o MMC, né, entre números inteiros, é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Por exemplo, o MMC entre 2 e 12 é 12, né? Pois os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, e os de 12 são 12, 24 e assim por diante. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui para explicar melhor. Então, vamos lá. O que é que quer dizer, né, essa afirmação aqui? Então é o seguinte, pessoal, o que é que ele quer dizer, né? Digamos aí que o MMC ele deu o exemplo aqui de 2 e 12. Então, foi o que ele quis dizer. Os múltiplos de 2, né, são 2, 4, 6, né? Ou seja, um múltiplo, né? 2, 4, 6, 8 e 12. Beleza. E o de 12, né, vai ser quem? 12 e 24. Aí veja que entre os múltiplos de 2, né, o menor múltiplo em comum entre os dois, que está aqui no 2 e no 12, é o próprio 12, né? Vocês concordam? Né? Vocês vejam aqui, porque se a gente desenvolver, né, os múltiplos de 2 até chegar no 12, aqui vai 14 e assim por diante. Mas, ou seja, vai ter um mínimo número, né? Vai ter um menor número comum que vai estar nos dois, tanto nos múltiplos de 2, né, quanto nos de 12, que já começa com ele próprio, né? Então esses caras aqui, ó, né, é um múltiplo comum, né, em comum entre os dois, certo? Ou seja, seria o MMC, né, da questão aqui, certo? Então, vamos lá para frente. Então aqui vamos trabalhar aqui sobre agora o múltiplo comum, né? Quando temos dois ou mais números inteiros positivos, né, é possível listar os múltiplos desses números. Ao realizarmos essa listagem, vamos perceber que existem mais de um múltiplo em comum, ou seja, múltiplos que aparecem ao mesmo tempo em todas as listas desses números dados. Aí vamos ver alguns exemplos. Uma listagem dos 10 primeiros no múltiplo, né, dos números 2, 8 e 10. Como ficaria? Então, pessoal, a gente tem dois passos, né, para fazer essa listagem desse número. A gente pode calcular o múltiplo de cada um, né, e também pode fazer por outro processo que mais na frente a gente vai trabalhar outro processo de calcular os múltiplos, né, os mínimos múltiplos comuns, tá bom? Esse é um método bem prático, é um método bem, digamos assim, é mais trabalhoso, porém é um método bem, digamos assim, detalhado, né, quando você pode desenvolver, né, e pode comparar, certo? Então aqui o que é que ele diz? Ele dá uma listagem, né, dos 10 primeiros múltiplos dos números 2, 8 e 10. O que é que significa isso? Então, bora calcular primeiro os múltiplos de 2, né? Esse M quer dizer, gente, múltiplo, tá bom? Ó, quer dizer múltiplo, tá certo? Múltiplo. Vai ficar meio riscado aqui, mas enfim. Vocês entenderem, né? Múltiplo aqui. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha. Tá bom? Então eu vou botar só um e-mail de múltiplos aqui para não ficar tão perdendo tempo assim. Escrevendo isso não, tá bom? Aqui é múltiplos, tá bom? Porque é muito péssimo escrever com o mouse. Múltiplo.
quer dizer, esse de múltiplo. Então, o que é que ele quis aqui, pessoal? Primeiro ele calculou os 10 primeiros, né? Os 10 primeiros múltiplos de cada número desse, né? Ou seja, se a gente tem 2, a gente vai calcular, né, os 10 primeiros múltiplos deles, né? Então a gente vai calcular, ó, 2, que é um múltiplo de 2, 4, né? Aí assim em diante, né? Em 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então a gente calculou 10, né? Ó, 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, veja que aqui a gente calculou os múltiplos de 2, né? Ou seja, numa listagem dos 10 primeiros números, né? Aí agora vamos para outra listagem dos múltiplos de 8, né? Então, ó, ficou aqui borrado em cima, mas enfim, eu vou apagar para não ficar meio bagunçado, tá bom, gente? Vocês já entenderam que cima é de múltiplo, tá bom? Enfim, então vamos lá. Então, ó, veja que agora aqui os múltiplos de 8, né? O que é que ele fez? Quem é os múltiplos de 8? Então, ó, os múltiplos de 8 vai ser, começando do 8, né? Então, quem é o múltiplo de 8? 16, né? É o dobro, né? Então, aí sempre 8 e 8. Aí 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48, mais 8, 56, com 8, 64, com 8, 72 e com 8, 80. Veja que a gente aqui listou os 10 primeiros múltiplos, né? Então a gente saiu detalhando. Enfim, agora vamos para o último, né? O último múltiplo. E aí a gente podia seguir, né, gente? Mas ele deu aqui só os 10, né? Ó. Então vamos calcular só os 10 primeiro, né? Então vamos lá. Os múltiplos de 10, né? Bem fácil. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A cada múltiplo de 1, né? Só subiu 10, né? O mesmo valor. Aí, pessoal, veja aqui, ó, né? Aqui, ó, podemos ver mais de um múltiplo, né? Comum entre os números, né? Perceba que entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 8, temos em comum os números 8, 16 e 24. Né? Então, ó, veja aqui, pessoal. Se a gente começar daqui, ó, primeiro pegar os números, os múltiplos de 2, né? E olhar para os múltiplos de 8. Quais os números que estão aqui nos múltiplos de 2 e ao mesmo tempo estão aqui nos múltiplos de 8? Então, a gente vê, ó, que o 8, né, ó, o 8 está no múltiplo de 2, né? E o 8 também está no múltiplo de 8, porque começa por ele próprio. Então, esses dois já são em comum, né? Qual é o próximo? Ó, 14, 18, né? Deixa eu ver aqui mais. O que está em comum aqui, deixa eu ver. Teria aqui o próximo, né? Ó, o 16, né? Também, né? Então, o 16 está em comum, né? O 16 está, ok? O 24 estaria, né? Porém, se a gente tivesse prolongado mais aqui, né? Então, ele ia estar, porque está cada 2 no múltiplo de 2, né? Então, ele iria estar. Mas como a gente só listou, né? Então, vamos considerar só os que estão aqui. Pois então, mas aí a gente vê aqui, né? Ó, que entre os múltiplos de 2 e de 8, temos em comum os números 8, 16, né? E 24. Né? Foi o que eu disse, né? Aqui, se a gente prolongasse aqui, a gente ia ter, né? 24, né? Ó, porque, né? A cada 2, né? Então, o próximo seria 22, depois 24, né? E 24 a gente tem aqui, ó, né? Ó, que é o múltiplo de 8, 3 já multiplicado na terceira vez, né? Então, aí já entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 10, agora esse cara com esse daqui, né? A gente tem aqui, ó, temos o número em comum, o 10, né? O 20, o 30, né? Porque, ou seja, né? Aqui a gente tem um 10, o 10 aqui a gente também começou por ele. Aí a gente tem o 20 também está aqui, né? O 30, porque se a gente continuasse aqui, né? Se a cada 2, sempre quando a gente chegasse nos números pares, né? A gente ia estar tendo aqui eles em comum, né? Então, ó, entre os múltiplos de 8 e o múltiplo de 10, temos os números 40 e 80, né? Ou seja, não tá aqui, o 40 está aqui, né? O 40 também está aqui. Se a gente prolongar aqui também, ó, veja que aqui tem 80 e aqui tem 80, né? Porque a cada 8, né? Fechou. Esses números eles são chamados de múltiplos comuns, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia de MMC, tá bom? De mínimo múltiplo comum, tá bom? A gente já, pela própria sigla, a gente já dá para, se a gente parar um pouco e reler a questão, a gente já vai entender o que seria o mínimo múltiplo comum, né? Seria o mínimo, né? O menor, né? O múltiplo e que está comum entre os dois, tá bom? Ou entre os três, independente de quantos números for, tá bom? Então, dando prosseguimento aqui, vamos lá. Aí agora a gente vai à seguinte pergunta: como determinar o MMC? Para determinar o MMC, devemos realizar inicialmente a listagem de alguns múltiplos dos números em questão. O primeiro múltiplo que aparecer na listagem dos dois ou mais números em questão é chamado de mínimo múltiplo comum, tá bom? Ele é chamado de mínimo, pois é o menor, foi o que eu acabei de falar, né?
deles, né? E sempre coincidirá com o primeiro número comum aos dois ou mais números, tá bom, gente? Ou seja, numa listagem de, se a gente pegar, sei lá, 2, 4, 6, 8, e a gente for procurar os mínimos múltiplos comuns desse daí, se a gente for fazer detalhadamente ali, a gente vai verificar, né, quais são os números que são em comum entre esses três caras que eu citei aqui, entendeu? Que está em um e vai estar em outro também, tá bom? Então vamos lá, olha um exemplo aqui, ó. Para determinar o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 8, vamos listar os múltiplos dos dois números. Então vamos lá. Primeiro pegando os múltiplos de 4, né? Quem seriam os múltiplos de 4? Então, ó, 4, né? 4, 8, né? 12, 16, 20 e assim sucessivamente, né? Ia para 24, 28 e assim por diante. E pegando os múltiplos de 8, a gente tem 8, 16, 24, 32 e 40. Beleza. Aí, olhando aqui nessa questão, né? Agora, ó, perceba que o menor múltiplo, né? Ou seja, o menor múltiplo, né? O menor múltiplo que a gente está falando, né? Já é dos caras aqui, ó. O múltiplo de 4, né? O múltiplo de 4 vai ser 8, depois vai ser 12, entendeu? Aí, perceba que o menor múltiplo que aparece nas duas listagens é o número 8, né? Ou seja, por que o número 8? Porque, ó, o número 8, ele vai estar aqui, né? Ó, nos múltiplos de 4, e vai estar aqui também no múltiplo de 8, porque já começa por ele. Então, eles são comuns entre dois. Então, se a gente fosse para fazer um MMC desses dois caras aqui, então o MMC seria esse cara aqui, ó, porque ele é o menor, né? Ele é o menor múltiplo e ele é comum aos dois, né? Ele é o menor em questão assim, pessoal, porque aqui já inicia por ele, né? Se aqui tivesse outro maior que ele, então esse aqui já não seria o menor, né? É aquela questão. Aqui é o menor porque só acabou aqui, né? Tem um 4 e tem ele. Então ele é o menor, que digamos assim, está nos dois, né? Se aqui tivesse um 4 aqui, então né, o 4 que seria, né? Seria o 2 em comum. 4, 4, 8 e 8, né? Então vamos lá. E aqui, ó. Logo, o MMC de 8 e 4 é 8. Né? A gente vai ver mais para frente, a gente vai ver uma regrazinha que vocês costumam ver, acho que vocês aprenderam daquela maneira, né? Que é dividindo, né? Caça o número que divide os dois ao mesmo tempo, e aí no final só multiplicar, acha o produto, e aí vocês vão achar quem é o MC de tal número dado, certo? Então bora lá. Perceba que esse método não é prático quando os números são muito grandes, né? Ou seja, de certo, né? É o que eu disse, é o que eu acabei de falar, que daqui a pouco a gente entra, né? Com um novo modelo aí, uma nova regrazinha para a gente calcular aquela questão de quando o número for muito extenso, né? Porque é claro que a gente não vai calcular por exemplo, imagina esse múltiplo aqui, ó. Imagine, por exemplo, determinar o MMC entre os números 2 e 121. Imagina aí o quanto a gente não ia trabalhar, né, para ir multiplicando 2, né, até chegar em 121, né? Então, ó, utilizando esse método, vamos lá, então, ó, teríamos que listar os múltiplos de 2 até chegar próximo de 121. Então, seria um trabalho muito enorme, né? Então, ó, tendo isso em vista, ó, podemos utilizar a decomposição em fatores, que foi o que eu acabei de falar para vocês no início, né? Essa decomposição em fatores, gente, ela nos possibilita, né, pegar, tipo, por exemplo, esse 2 e o 121, né, e procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo e sair fatorando até chegar ao final, certo? Ou seja, devemos realizar divisões sucessivas por números primos, né? Veja o exemplo a seguir. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para ficar melhor. Para calcular o MMC de 121 e 2, inicialmente vamos decompor em fatores primos, né, o número, né, e em seguida multiplicar esses fatores, que foi o que eu acabei de falar, pessoal. Vamos caçar um número que divide os dois ao mesmo tempo, e aí sai decompondo, sai dividindo, e no final a gente calcula o produto desses números, né, desses fatores. Aí o resultado da multiplicação será o MMC, certo? Então, bora lá. Então, ó, se a gente fosse para fazer ele, né, pessoal, ó, se a gente fosse para fazer ele, a gente teria uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, para calcular o MMC disso aqui, nós teríamos essa regrazinha aqui, ó. Digamos aqui, ó. 121, certo? Aí vírgula. Que aqui ficou meio grande, né? 1. Vamos considerar que aqui seja 1, tá bom? Então, ó. 121, né? Aí vamos colocar um barra aqui no meio. 121 e aqui vamos botar um 2. Não tem nada não. Né? Porque é os números que a gente quer decompor. E aí, pessoal, veja que a gente vai dividindo, caçando valores para decompor esse número aqui iguais. Então, já que a gente tem um 2 aqui que é o menor e aqui a gente tem 121, qual é o número que a gente coloca aqui? A gente já vai de cara acabar com esse 2, né? E dividir isso aqui ao meio, né? Então, ó, veja que se a gente dividir primeiramente aqui, isso aqui por 2, né? A gente vai ter aqui 2 dividido por 2, aqui vai dar 1, certo? Deixa eu trocar a caneta aqui. Né? Aqui vai dar 1, certo?
Deixa eu pegar a borrachinha só muito ruim aqui. Então, ó, veja, né, que se a gente pegar esse número aqui, primeiro vamos dividir logo o 2, porque ele é o menor número, né? O 121, como é um número ímpar, né? O número par não vai dividir ele, então, vamos lá. Então, ó, 2 dividido por 2, não, aqui vai ser 1, né? E o 121, pessoal, a gente só repete aqui, né, ó. O 121 a gente repete porque não divide por 2, não é dividido por 2, né? Então, ó, 121 repete. Então, agora, beleza, esse 1 não vai mais para lugar nenhum, agora vamos caçar o número que divide 121, né? Quem seria esse número aí que divide 121? Né? Vamos caçar um número mais próximo. 121 divide por 3? Não, né? Por 5? Também não. Por 6? Também não. Por 7? Também não. Por 9? Também não. Por 11? Né? Dá para dividir por 11 aqui, ó. Se a gente for dividir por 11, né, vamos caçar um número mais maior, vai dividir por 11 aqui, ó. Se a gente dividir o 121 por 11, né? Então aqui a gente, esse 1 a gente repete porque ele não divide mais ninguém, né? 121 por 11 vai dar o próprio 11, certo? Ó, vai dar o próprio 11. Aí veja, agora qual o número que a gente poderia colocar aqui, né, pessoal? Que vai dividir esse daqui completo. Então a gente poderia colocar até o próprio 11, né? Ó. Então, ó, 11, aqui o 1 repete, certo? E 11 dividido por 11 é igual a 1, né? Então aqui veja que acabou. E agora o que é que a gente faz? Então aqui a gente pode fazer, ó, 11 ao quadrado, né? Deixa eu ver aqui, 11 ao quadrado, que vai dar exatamente 121, né? Deixa eu ver aqui, 11, né, vezes 11, que daria 121, né? Só que aqui a gente teria um 2, então esse número aqui ainda não é um valor bom pra gente dividir, né? A gente teria que caçar um número aqui mais, opa, apaguei a linha aqui, certo? Mais menor, para que essa divisão ficasse melhor exata, né? Dividida. Então, se a gente pegar aqui, ó, e vamos pegar aqui a borrachinha, deixa eu só apagar aqui essa parte, né? Então, ainda não vai ficar bom com esse 2 que eu escolhi, tá bom, pessoal? Com esse 11, tá bom? Porque já ficaria bem direto, bem automático, né? Então, bora lá. 121, vou caçar um valor para dividir aqui. Deixa eu me ver. Pronto, não, pessoal, isso aí tá certo. Eu acho que eu que me equivoquei, mas tá certo. Na verdade, aqui o que é que acontece? Aqui vai continuar esses valores, aqui é por 11 mesmo, tá bom? Foi erro meu aqui, equívoco, tá bom? Tá certo. Eu fui pensar aqui agora direitinho e aí saiu exato mesmo. Aqui vai dar 11, né? E aqui também dá 11, né? Porque 11 dividido por 11, já dividimos esse cara aqui por 11, né? Quando divide isso aqui por 11, aqui dá 11. Aí, agora vamos 11 dividido por 11 aqui, né? Que vai dar exatamente aqui 1. E acaba a questão, né? 0, né? Ou seja, aí aqui agora basta a gente calcular o produto deles, né? Então vai ser 11. Como a gente tem 11 duas vezes, então basta botar aqui 11 ao quadrado, né? 11 ao quadrado vezes 2. Né? Isso é igual a 121 vezes 2. 121 vezes 2. Que dá 242. 242. Aqui, pessoal, surge um pequeno detalhe, uma observaçãozinha, né? O 121, eles são primos em comum aqui entre 2, né? 121 e 2 são números primos em comum, ou seja, eles são números que não possuem divisores em comum, né? Veja que, tipo assim, você não acha um número que divide o 121 e o 2 ao mesmo tempo. Então, por isso, eles são chamados de primos em comum. Aí, essa é a questão. Se por exemplo, a gente tivesse isso em uma fração no nosso numerador, né? A gente poderia nem fazer esse processo, só bastaria já multiplicar essas duas bases, né? Se tivesse ele como base, né? Poderia multiplicar. Por exemplo, só um exemplo aqui para ficar melhor. Claro, imagina aí, tá bom? Só um exemplo. Imagina aí, a gente tem aqui, ó, 2 sobre 121, né? Aí mais, uma soma de fração, né? Mais, sei lá, 3 sobre 2. Então, ao invés de a gente fazer todo esse processo, como eles são primos em comum, a gente não acha um número que divide os dois ao mesmo tempo, basta a gente só multiplicar aqui, ó, esses caras aqui, ó, a base, né, ó, multiplicar, que aí você já vai achar o MMC automaticamente, que vai ser 242.
Aí faz aquele velho processo, né, pessoal? Pega esse cara aqui, divide por esse, depois multiplica por esse, né? Depois, aí, e assim por diante. Né? Mais na frente a gente vai ver mais exemplos mais detalhados. Mas esse teria o MMC e de uma forma bem mais simples, né? Já calcularia direto, beleza? Mais na frente a gente vai ver alguns exemplos que vai facilitar melhor o nosso cálculo aí. Então, vamos lá. Um exemplo. Agora, um exemplo aqui bem prático. Determine o MMC, né? 8 e 4, utilizando a decomposição em fatores. Bom, foi o que a gente acabou de ver, né, pessoal? Agora tá muito fácil. Como seria, né? Calcular o MMC usando a decomposição, né? Em fatores primo. Né? Então, ó, bastaria a gente pegar o 8, né? 8, botar uma vírgula aqui, e 4, né? Beleza. Aí veja que para a gente decompor ele, né, em fatores primos, então basta a gente caçar um número aqui que multiplica os dois, que divide os dois ao mesmo tempo, né? A gente poderia fazer aqui direto já, para tomar tempo. Caçar um número que divide os dois ao maior tempo. O maior seria quem? O 4, né? Porque se a gente colocar 4 aqui, ó, 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4, aqui dá exatamente 2. E 4 dividido por 4, aqui dá 1. Então aqui já não vai mais para lugar nenhum, né? Aqui já acabou. E aqui agora bastaria a gente caçar só mais um número, certo? Que divida esses dois aqui, né? Que divida o 2, né? Então aqui 2 por 2 vai dar o próprio 1. Né? 1. E esse 1 aqui só repete. Então aqui acaba a questão, né? Então, ó, veja que aqui se a gente pegar 2 vezes 4, né? Vezes 4, dá igual a 8, né? Dá igual a 8, né? Exato, né? E por que que dá igual a 8? Então, o menor múltiplo comum entre esses dois caras seria o 8, né? Foi aquela questão que a gente trabalhou lá no início. Porque se a gente decompor, fazer os múltiplos de 2, né? Um exemplo aqui, se a gente fazer os múltiplos de 2, a gente vai ter exatamente isso, pessoal. Ó, vejam, a gente teria 2, né? 2, 4, 6, 8, né? 10 e assim por diante. Se a gente pegasse os múltiplos de 8, né? Então, ó, já começaria pelo próprio 8, né? Então seria 8, seria 8, aí aqui já seria 16 e assim por diante. Ou seja, então o número que... Deixa eu apagar aqui porque foi muito feio esse 8. Então, ó, veja que o número que aparece nos dois, comum entre os dois, né, é exatamente o 8, né? Ó, porque ele é o primeiro, ele é o menor múltiplo comum que aparece nesse daqui, né, no múltiplo de 8, tá bom? E aparece lá no múltiplo de 2 também ao mesmo tempo, então eles são comuns, né? Esse cara aqui, ó, né, é comum a esse, então seria aqui de cara, você já saberia que o MMC seria 8, certo? Seria o MMC, né, o MMC, certo? Então, bora lá, dando continuidade, né? Então aqui a gente vai ver agora algumas propriedades, né, do MMC. A propriedade 1 nos diz o seguinte, o produto do máximo divisor comum, né, com o mínimo múltiplo comum de dois números A e B é igual ao módulo do produto desses números. MDC de A e B é igual vezes o MMC de AB é igual ao módulo dele, né? Foi aquela coisa, né, pessoal? Foi o que eu acabei de falar lá anteriormente, né? Aqui a gente já trata um pouco de MDC, mas na frente a gente vai estar gravando uma aula, né, só sobre questão de MDC, ou seja, é o maior divisor comum, né? É aquela questão, então, aqui se você tem um maior divisor comum, né, entre um A e B, basta a gente pegar e calcular, né, vezes o MMC de A e B, e a gente vai ter igual o módulo dos dois. Mais à frente a gente vai ver mais exemplos detalhados, né, sobre esse tópicozinho. Então, ó, bora lá. Ó, exemplo, né? Sabemos que o MDC de 8 e 4 é 4, né? Por quê? Que é o maior divisor comum, né, pessoal? É o maior divisor, tá bom? Ou seja, se a gente for pegar aqui e dividir, a gente sabe que o número, ele é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia de MDC, tá bom, pessoal? Por isso que ele é chamado de maior. Porque se a gente pegar um 6 não divide os dois ao mesmo tempo. Se a gente pegar um 8 divide só 8, mas o 8 não dá para dividir por 4. 4 não divide por 8, né? Então, o 8 dá para dividir por 4 e o 4 dá para dividir por 4. Então, esse é o maior divisor comum, então, entre os dois, certo?
Então, veja, sabemos que o MDC de 8 e 4 é igual a 4. E o MMC de 8 e 4 é igual a 8, que foi o que a gente acabou de fazer lá em cima, de fato, né? Porque se a gente fatorar, né, a gente vai achar igual a 8, né? Então, vamos lá. Então, ó, MDC de 8 e 4 vezes o MMC de 8 e 4, isso é igual ao módulo de 8 vezes o módulo de 4. Ou vezes 4, né? Então, que daria 8 vezes 4 aí, daria 16, 32, né? Então, é justamente só essa ideia da propriedade, né? Que a gente acabou de ver anteriormente, né? Que é a propriedade 1, certo? Então, vamos lá para a propriedade 2. Né? A propriedade 2 nos diz o seguinte: os múltiplos comuns de dois ou mais números são múltiplos do MMC desses números. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Os múltiplos comuns de dois ou mais números são múltiplos do MMC desses números. Então, ó, um exemplo. Vimos que o múltiplo de 4, né? Como a gente viu lá em cima também, então os múltiplos de 4 vai começar do 4, né? Então começaria 4, 8, 12, 16, 20. E os múltiplos de 8 seria 8, 16, 24, 32, 40. E que o MMC de 8 e 4, né, seria justamente o 8, porque o 8, né, é o cara que está nos dois, né? É múltiplo dos dois, né? É o mínimo múltiplo comum e que está, né, são em comum entre os dois, né? Entre os múltiplos de 4 e de 8. Né? Tá os dois no mesmo tempo, né? Enfim, então, ó, e o que o MMC de 8 e 4 é igual a 8? Então, a propriedade nos diz que os múltiplos de 8, né, e 4 são múltiplos de 8, que coincidentemente, nesse caso, é o mínimo múltiplo comum. Né? Então, só no caso de ser de 4 e 8. Né? Porque a gente quer o mínimo, né? Se é o mínimo, é o menor. Né? E que seja múltiplo né, dele, né? E comum entre os dois. Então, tá aqui. Ele é o menor múltiplo, né? E ele é comum entre os dois. Né? Comum aqui e comum aqui. Então vamos lá. Pronto. Então essa é a nossa propriedade 3. Essa propriedade 3, né, eu vou estar gravando aqui um vídeo, tá bom? Separado para a gente dar continuidade nessa aula. Tá certo? Então aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Parte 2 aí. Vocês vão ver a partir da propriedade 3 e mais à frente, né, mais algumas coisas sobre MMC e vários exercícios resolvidos, resolução de questões. Ok?